Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hag e hoje estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é sexta-feira 13 e eu queria trazer um vídeo mais focado em horror para vocês. Então, hoje eu estou aqui reagindo a esse análogo horror de Chapeuzinho Vermelho. Eu sei que é uma história mais infantil a Chapeuzinho Vermelho, porque muita gente já conhece. Mas eu acabei encontrando esse vídeo que, tipo, sinceramente me chamou um pouquinho a atenção. E eu queria reagir a ele com vocês. É isso. Vamos lá. Imagina comigo, você vive em um lugar isolado da sociedade, em uma floresta para ser mais específico. Junto de você está sua mãe, e adentrando mais ainda o Vale Obscuro, vive a sua avó. Vovó está ficando cada vez mais doente, e nesse momento difícil, uma visita poderia agradar a ela. Sua mãe então te envia uma missão: chegar até a casa da vovó com uma cesta de doces, que provavelmente não é ela que vai comer, porque doce faz mal até para você, então imagina pra véia que tá só o pó. Você entra embaixo de sua casa, porém com apenas um aviso de sua mãe: nunca confie em estranhos. Se esse aviso fosse respeitado, muita coisa teria sido diferente. Não, pior que, tipo, cara, na moral, a história de Chapeuzinho Vermelho, ela é muito pesada se você for parar pra pensar. Porque, tipo, a garota, ela tá no meio da floresta, no meio do nada, e, tipo, mano, lógico que, tipo, com quem você falava vai ser perigoso, mano. Cara, se eu tivesse no meio da floresta e viesse alguém no meio do nada falar comigo, cara, eu só ia meter uma, tipo, eu só ia meter uma bicuda nele pra, tipo, ele ficar desnorteado e sair correndo, mano. Essa é a minha primeira visão, assim, de um estranho que viesse falar comigo. Tipo, tudo bem que ele poderia estar perdido, porque é uma floresta, mas, tipo, cara, tem um cara no meio da floresta. Tipo, só você e o cara, provavelmente você teria essa mesma impressão, sabe? De, tipo, querer atacar o cara pra, tipo, em alta defesa, porque você não conhece essa pessoa. Mas, tipo, continuando o vídeo. Peraí, produção, pausa. Isso daqui é Chapeuzinho Vermelho? Quem foi que me entregou esse roteiro? E por que esse lobo desgraçado tá no meu estúdio? Salve família, o meu nome é Daishikawa e seguinte, vocês sabem que nesse canal eu falo sobre diversas versões medonhas de histórias já conhecidas. Isso vale pra creepypastas ou então universos alternativos de diversas obras. Só que vai Já por mim, meteu nem eu logo imaginava que eu iria trazer a versões, versão cara. analog horror de Chapeuzinho Vermelho. Era mais fácil falar da animação, que inclusive é um dos motivos de eu ser doido da cabeça hoje em dia, do que falar de mais uma abordagem que essa história tomou. Chapeuzinho Vermelho é um conto extremamente antigo. A versão dos irmãos Green, que é a mais famosa, é de É verdade. É um conto tão antigo que eu acho que, tipo, até minha avó conhecia essa história, mano. É lá de 1812, cara, como tá no negócio. 1912, para vocês terem noção. E até nessa época o conto já era considerado muito antigo. Algumas versões dele, inclusive, são bem sombrias, e eu pretendo Cara, meu adentrar mais nesse Deus. tópico. Mano, pior que é verdade. Os caras poderiam fazer um filme de terror, já estão fazendo lá do Mickey, das antigas. Vão fazendo também do Ursinho Pooh. Também vão fazer do Bambi, mano. Que os caras não faz, tipo, da Chapeuzinho Vermelho, cara? Tipo, original mesmo, sabe? Uma história mais interessante. Que, tipo, os caras já fizeram tanta adaptação que eu acho que, tipo, valeria muito a pena ter uma história de horror, sabe? Pois agora, vamos ir mais a fundo no bizarro mundo de Little Red Hood, feito pelo canal Fox Mations. Link na descrição do Ah, vídeo. eu conheço esse cara. Ele fez o The Walter Childs, eu acho. Que, tipo, o Corey já falou, eu acompanhei um pouco. Cara é bom, mano. Lembrando que eu, o Zedin e o Ip temos um canal chamado Coelho Rosa, e que o Triângulo Safado tem camisetas na loja. Ok. Uma mão que surge através de telas começou a fazer vítimas ao redor de todo o planeta. Pesquisadores suspeitam que ela não nasceu em nosso sistema solar, Seis galáxia dedos, ou até mano. mesmo realidade. Aqueles que recebem o toque dos 6 dedos nunca mais são vistos. Eu falei 6 dedos e o cara falou 6 dedos mesmo, mano.
Nossa história começa da forma clássica, com o único diferencial que temos essa lua amaldiçoada observando a casa. Porém, brincadeiras à parte, vemos a mesma história acontecendo mais uma vez. A vovó está doente, então vou te mandar pra casa dela levando uma cesta de doces. Mas mãe, tá de noite, você vai levar essa cesta agora. Mas não dá pra esperar amanhecer. Não. E só mais um detalhe, nunca fale com estranhos. Dessa forma, a pequena Chapeuzinho... Mano, que mãe é essa, cara? Que mãe é essa que manda a filha pra casa da avó dela no meio da noite? Cachaça! Mano, se a minha mãe fizesse isso, cara, eu ia chamar o conselho tutelar, mano. Porque, tipo, isso é muita responsabilidade, cara. Real. Vermelho parte em uma missão e adentra a floresta. E é a partir desse momento que as coisas começam a ficar estranhas de verdade. Ok. Quanto mais a garota andava pela escuridão, animais mortos começavam a aparecer, deformados e com partes de seu corpo devoradas. Um deles, o coelho, olhou pra garota e disse: He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. Após esse aviso, a garota aparece mais uma vez no meio de toda aquela escuridão. Só que dessa vez ela já tinha entrado na mira de um estranho, e ele se aproximou rapidamente. A garota estava paralisada de medo. Apenas conseguia lembrar do que sua mãe havia contado mais cedo. Minha mãe me disse para não confiar em estranhos, mas o lobo insistia. But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me where you go. Nesse momento... Meu Deus, cara. Não. Calma aí. Palmas para essa obra, porque tá realmente uma história de Chapeuzinho Vermelho de horror, cara. Sério. Mano, essa história me deixou... Dá até pra perceber que a Chapeuzinho Em Vermelho não arrepios. queria desobedecer sua mãe. O lobo falava sobre confiança, que eles agora eram amigos e que só queria saber pra onde ela estava indo. E talvez, sendo tomada pelo medo, a criança apenas soltou a informação. Estou indo pra casa da minha avó, ela tá doente e precisa de mim. Meu Deus, cara. Ô, que meus pais, meu O Deus. lobo não conseguia esconder a malícia no seu olhar. Ele não conseguia esconder que estava prestes a fazer um ato bárbaro. Em resumo, a avó da garota já estava condenada. Eu vou tomar conta da vovó. Acredite em mim. Acredite em mim. Meu Deus. Naquela noite, a vovó escutou alguém batendo em sua porta. Ela já estava esperando a visita de sua neta, então não poderia ser outra pessoa. Só que ao abrir a porta, isso daqui acontece. Meu Deus, cara. I'm here. Don't come here. You will find you. Enquanto isso, a criança ainda estava a caminho da casa da vovó, e ela tinha perdido o lobo de vista há bastante tempo. Pelo menos, era isso que ela imaginava. O lobo, usando toda a sua velocidade, conseguiu rapidamente ir até a casa da avó e fazer tudo aquilo. E usando seu faro, conseguiu mais uma vez rastrear a criança na floresta. A menina estava desesperada, e o lobo apenas diz: não tenha pressa, criança. Coisas já aconteceram. Não existe salvação pra ela. Diferente da história original, aqui o lobo não finge ser a avó da garota e nem nada do tipo. Aqui a gente tá falando de um psicopata que faz questão de voltar pra floresta e fazer tortura psicológica em uma criança. A Chapeuzinho Vermelho finalmente chega na casa da sua avó. E puta merda, finalmente ela chegou. Só que todas as luzes estavam apagadas e a senhora não aparecia de jeito nenhum. Além disso, o lobo ainda tava do lado de fora da casa. Ele quer ser visto pela Chapeuzinho. Essa sensação de desespero que ele causa parece dar até uma satisfação, já que ele poderia ter atacado a garota inúmeras vezes. Só que ele prefere perseguir e fazer uma chance de... na moral, se eu visse essa coisa na janela, cara, eu desaparecia da existência, mano. Eu ia pra outro plano, mano. Eu ia pro mundo espiritual, cara. Eu ia infartar na hora, mano. Cara, mano, você vê um bicho desse, cara, você desmaia, cara. Você desmaia, mano. sobreviver. Finalmente a Chapeuzinho encontra sua avó. Depois de todos esses momentos terríveis que ela passou na floresta, agora as duas poderiam se esconder dentro da casa. Era nisso que a criança queria acreditar.
Granny. Come closer. Come closer. Come Meu closer. Deus, cara. Come closer. Come closer. Come closer. Come closer. Come closer. Meu Deus, cara. Morreu! Your brain is gone. Now it's your turn. As últimas palavras da garota foram destinadas à sua mãe. Você não pode escapar dele, mamãe. Ele vai te encontrar. E foi isso que aconteceu. Em uma floresta com poucas casas, é fácil encontrar aquilo que você procura. Cesta de doces, o amor de um ente querido, a inocência de uma criança, a confiança de uma mãe que acredita em seus filhos. Na força que eles têm em seguir um único aviso. O lobo nunca tá satisfeito. E mesmo não conseguindo esconder o seu instinto assassino, ele ainda pede: confie em mim. Eu não sou um estranho, eu sou seu amigo. Confie em mim. Eu não quero! Cara, na moral, essa história é muito. Tipo, cara, eu não sei descrever. Ela é muito boa pra, tipo, um terror. Mas, tipo, ela também é muito boa pra ensinar os mais novos, sabe? Que, tipo, atualmente o mundo ele tá tão perigoso, cara, que você não pode confiar em ninguém, mano. Você não pode confiar em ninguém, cara. Tipo, tem gente que, tipo, é um pouquinho confiável, sabe? Tipo, tem gente que é bastante confiável, mas, tipo, tem gente que você não pode confiar nunca, mano. Você não pode confiar nem que te paguem. Nem que te paguem, mano. Sério, na moral. Esse negócio é realmente muito pesado, mas, pô, é a pura verdade, cara. Little Red Riding Hood pode até ser a primeira versão de analog horror que pelo menos eu vi sobre essa história clássica. Porém, desde que eu tive mais contato com a internet, eu sempre li histórias e páginas do tipo A Real História dos Contos Infantis. A versão original desses contos infantis é mais bizarra do que você imagina. E, realmente, uma imensa parcela dessas histórias tem uma versão macabra. Várias passaram por alterações para ficar mais leves e serem adaptadas para o público infantil, mas nada impede que o contrário também acabe acontecendo e uma versão mais sombria seja criada. Afinal de contas, são histórias antigas. Ninguém lembra nem quem foi o primeiro humano que inventou tudo isso. É muito normal encontrar uma versão onde a Chapeuzinho Vermelha foi engolida viva pelo lobo, e que inclusive encontra sua avó ainda com vida lá dentro. É normal existirem versões onde o caçador nem sequer existe e toda a família é morta pela criatura. Outras vezes, a figura do lobo não representa apenas um perigo físico, mas também explora o trauma psicológico. O lobo é a Pior que ele tá falando a pura verdade, mano. Porque, tipo, tem obra que tem tanta versão, cara, que, tipo, tem partes que são de horror. Tipo, por exemplo, a versão original do Pinóquio, pelo que eu sei, ela era mais pesada. Tipo, tinha cenas que, sinceramente, era mais um horror, sabe? Do que, tipo, uma história de contos de fada. A história que a gente geralmente vê do Pinóquio, elas são mais feitas pra criança, sabe? Mas, tipo, eu acho que a história original, ela era muito mais pesada, tipo, não era pra criança em si, sabe? Então, tipo, tem realmente histórias que são adaptadas, que são mais pra criança, mas, tipo, provavelmente a história original da Chapeuzinho Vermelho, ela era muito mais sombria, se a gente for parar pra ver. figura de um predador que se aproveita da fragilidade de uma moça que ainda está descobrindo o mundo ao seu redor. No caso desse analog horror, vemos o lobo como uma figura acima de tudo esquisita. Ele tenta se aproximar da Chapeuzinho com um discurso mega estranho, tenta criar um vínculo falso e cheio de segundas intenções ao ponto de ser extremamente desconfortável. Você sente medo dele não conseguir segurar mais essa máscara e só atacar Chapeuzinho Vermelho do nada. Isso não acontece, pois esse desgraçado ainda por cima consegue ser paciente e sádico. Ele primeiro mata a avó da garota
garota, depois vai Meu até a Deus, criança só pra cara. zombar dela. Não precisa ter pressa, a sua avó já tá morta. E calma que ainda não acabou. Após a criança chegar na casa da avó, o lobo espera ela ver o corpo. Ele queria que a criança visse aquilo. E só depois ele termina tudo, matando ela e indo atrás de sua mãe. Um verdadeiro psicopata que sente prazer em torturas psicológicas. Não, pior que é verdade. Se for parar pra pesquisar, provavelmente tem uma história que provavelmente se bate muito fácil com essa história. Tipo, provavelmente deve ter psicopata que tenha feito isso de, tipo, torturar a vítima psicologicamente, aí, tipo, depois acabar com esse negócio. É só um palpite, mas, tipo, deve ter acontecido Uma mesmo. das coisas que mais me chamou a atenção dessa obra foi sua imensa inspiração em The Walten Files. Eu até cheguei a ficar verdade, confuso achando que era um falou analog pra mim. horror feito pela mesma pessoa. Ainda mais que saiu mais coisas sobre The Walten Files ao mesmo tempo. Eu fiquei tipo, meu Deus, o cara realmente tá trabalhando muito. Mas não, essa obra aqui só é inspirada mesmo. Eu tô deixando o link do canal do criador na descrição pra vocês darem uma moral. Isso ajuda muito a motivar os criadores a fazerem mais obras do tipo. E enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de recomendar mais vídeos de Analog Horror. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos os membros e a você que tá assistindo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara. Ok. Já vimos. E o que eu tenho a falar sobre isso? Cara, se for parar pra ver, essa história desse análogo horror, ele provavelmente, tipo, tem partes que, tipo, são da história original, provavelmente. E, tipo, se for parar pra ver, deve ter a história da Chapeuzinho Vermelho, uma parte mais sombria, tipo, na original. Porque, tipo, pelo que eu vi, quando eu era mais novo, quando os caras falaram do Pinóquio original, eles falaram que o Pinóquio original ele era mais sombrio, sabe? Então, tipo, eu não tenho dúvidas de que a história original ela possa ter esse tom mais sombrio da história original da Chapeuzinho Vermelho. E também, tipo, essa história remete muito a essas histórias de psicopata mesmo, porque, tipo, psicopata provavelmente faz isso às vezes, se for parar pra ver. Ele tortura a pessoa psicologicamente, aí depois ele acaba com a vida da pessoa, basicamente. Então, tipo, é isso mesmo, sabe? Sei que esse vídeo tá ficando bem pesado, mas, tipo, é a pura verdade, se for parar pra ver. Bom, o vídeo vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bem pesado. Mas, tipo, tem que tacar um pouquinho de realidade pra pessoa ficar sabendo. Porque, tipo, realmente o mundo ele é um lugar que, tipo, é perigoso. E, tipo, eu quero que muita gente saiba disso nesse vídeo aqui. E é isso.